Hoje, diagnóstico de atendimento e cliente oculto, onde a verdade aparece. Nesta série especial do Debate no Café, para revelar o que realmente sustenta um atendimento que gera valor de verdade, estamos conversando com os autores do livro Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. Eu sou Márcio Oliveira e enquanto você acompanha e assiste a nossa vinheta, aproveita para dar aquele clique de gostei, compartilhar, seguir o Debate no Café se você não segue, tá bom? E curta aqui, espero que você curta bastante essa série sobre esse livro, a gente já tem outros episódios no ar, depois vai lá conferir os outros também. São verdadeiras aulas grátis que você vai ter sobre relacionamento e experiência no cliente, tá bom? Tomamos um café? Para o papo de hoje, convidamos os coautores do livro, José Workman e Bruno Stuck. O Workman é referência em cliente oculto no Brasil e escreveu o capítulo Cliente Oculto e a Excelência no Atendimento ao Cliente. O Bruno é especialista em diagnóstico de atendimento e assina o capítulo Diagnóstico de Atendimento, Ferramenta de Evolução Contínua. Workman, Bruno, sejam muito bem-vindos ao Debate no Café. Legal, obrigado aí. Prazer estar aqui. Legal, então vamos começar o papo e vamos começar do jeito que a gente sempre começa aqui no Debate no Café, que é fazendo um brinde. Um brindezinho com café ou com qualquer outra bebida. Então um tintim para vocês aí, vamos aquecer aqui o nosso papo, tá bom? E para começar, eu lanço para os dois, e aí vocês escolhem, tira no par ou ímpar aí quem responde primeiro, mas eu lanço para os dois aquela perguntinha inicial desta série, que é para a gente entender qual que foi o objetivo de cada um, porque quando a gente escreve um livro só, né, assim, a gente é autor de um livro inteiro, tem nosso objetivo, o que a gente queria passar, a ideia tal. Quando a gente vai fazer para um capítulo só de uma obra maior, também tem esse objetivo, e é um desafio, né, de você reduzir ali num capítulo. Então, quando você escreveu, Zé, seu capítulo, Bruno, o seu capítulo, qual era o grande objetivo? O que você queria de fato? Qual era a mensagem principal que você queria passar para o leitor? Aí, quem quiser começar. Vai lá, Zé. Vamos lá, eu posso começar. Obrigado de novo, Márcio, Thiago, prazer estar com você aqui também, Bruno. Eu acho que quando eu paro para pensar, né, quando veio o convite da Andrea dizendo que ela acabaria colocando uma série de especialistas dentro de um livro sobre experiência do cliente e me convidando para poder escrever o capítulo de cliente oculto, eu acho que a minha primeira imagem, enfim, eu lembro exatamente quando ela fez o convite, era justamente pensar que essa é uma metodologia que, enfim, ela é muito conhecida, né? Enfim, quando hoje a gente fala sobre a metodologia de cliente oculto, todo mundo já ouviu falar de alguma forma. Ela nasceu na década de 20 nos Estados Unidos, enfim, a fim de poder entender a idoneidade do funcionário de varejo. Depois, sim, que ela acabou se transformando numa ferramenta de poder medir a jornada, a experiência do cliente, onde não se falava em Customer Experience, Customer Centricity. E aí, por mais que todo mundo conheça um pouco com relação à metodologia, eu sempre entendi, estou trabalhando nisso há 18 anos, o poder que ela efetivamente tem para poder agregar valor para as empresas, mas por vezes ainda ela é pouco difundida dentro do meio corporativo de algumas empresas. Cada vez mais a gente vem fazendo um trabalho de educação com relação ao mercado e a diferença entre outras métricas e como elas acabam se complementando. Mas, para mim, o principal intuito era poder trazer em leitura e em detalhes como é que funciona a metodologia, desde os seus bastidores até o final, com qual valor agregado, de fato, as pessoas e as empresas conseguem, uma vez fazendo a leitura correta das informações, usar em prol as suas respectivas corporações. Então, esse era um pouquinho da minha ideia quando eu escrevi o capítulo. Perfeito. Legal. Do meu lado, falando um pouco de diagnóstico, eu acho que
eu quis é trazer um pouco a provocação para as pessoas, né, que atuam, principalmente para os responsáveis por operações de atendimento, que na verdade não é só sair fazendo, né? É entender qual é o momento atual daquela operação, né? Então, a metodologia de diagnóstico é mais para isso, para saber o que eu tenho que entender, o que eu tenho que cruzar de informações, para aí sim poder falar, vou por aqui ou vou por ali. A gente vê uma imaturidade ainda muito grande nas operações, até por esse problema de acabar fazendo ações pontuais e não ações estratégicas com um objetivo claro, né? Então, eu acho que o capítulo diagnóstico mostra muito isso, como a gente tem que olhar para fora, olhar para dentro, não só olhar para dentro, não só olhar para fora, né? Interpretar os dados, cruzar esses dados, entender o que realmente está acontecendo, para aí sim a gente poder definir uma estratégia e um projeto, vamos assim, de evolução. Legal. Zé, muita gente, eu acredito que ainda vê cliente oculto, e se você quiser entrar um pouquinho, né, imagino que muito da nossa audiência, a grande maioria sabe o que é um cliente oculto, mas se quiser colocar um pouco mais aqui de detalhe, de riqueza de detalhes também, né, dentro da resposta, fica à vontade. Mas eu acredito que muita gente ainda vê cliente oculto como uma auditoria, fiscalização, vou apontar o dedo, você está errando, essa área, né, está devendo. O que poderia e o que realmente pode diferenciar essa iniciativa, vamos chamar mais punitiva, de uma abordagem mais estratégica, que já vai em linha do que o Bruno estava comentando aqui, né, e que você acaba falando também aí no teu capítulo. Legal, vamos lá. Eu vou separar isso em 3 diferentes ângulos aqui para que a gente possa depois concatenar todas as informações. Primeiro, explicando o que é a metodologia de cliente oculto para quem não conhece, para quem conhece pouco. São pessoas comuns dos mais diversos ramos de atividade que são selecionadas por empresas como a nossa, né? Hoje a Unil ela tem um pouquinho mais de 300 mil desses clientes ocultos espalhados pelo Brasil inteiro. Então são médicos, advogados, donas de casa, estudantes, que são selecionados através desse banco de dados próprio e treinados para poder vivenciar uma jornada, seja uma jornada online ou seja uma jornada principalmente presencial. E essas pessoas, na verdade, elas vão como cliente comum, vivenciam a jornada que a gente treina de maneira intencional para que elas possam efetivamente viver, e elas preenchem um relatório muito em cima do que efetivamente aconteceu. Então tem um olhar importante de aderência de processos para poder entender se aconteceu ou não aconteceu, se fez uma venda subjetiva, se não fez uma venda subjetiva, se o atendimento ele foi cortês e por aí vai. Enfim, é um checklist, na verdade, que essa pessoa acaba respondendo, e cada vez mais com análise de sentimentos, né? Então, não só a gente tem esse olhar de auditoria de processos mesmo, porque isso, eventualmente, a gente já está olhando algumas coisas, a tecnologia vai conseguir capturar de alguma forma, mas muito mais do que isso, como é que efetivamente o cliente ele se sente dentro da jornada, quais são os aspectos importantes que para ele fazem sentido dentro de uma experiência como um todo. Então, esse é um pouquinho o que é a metodologia de cliente oculto. Essa informação voltando para a gente acaba agrupando as informações através de uma inteligência, a gente vai dividindo essas informações para os nossos clientes, que começam a ter uma visão bastante estratégica do seu negócio, quem são os melhores gestores, quem são os melhores colaboradores, tendências por áreas específicas, por questões e por aí vai. E aí, quando a gente olha dentro desse formato de auditoria, de um olhar punitivo, eu acho que o ambiente corporativo vem evoluindo ao longo dos últimos anos, justamente num olhar de gestão muito diferente do que era no passado, com esse olhar muito ditatorial, enfim, com hierarquia muito clara, e punição, e eu estou te auditando, e etc. Tal, e vem se transformando ao longo dos últimos anos para um olhar muito mais colaborativo. Como é que eu consigo trazer essas informações para que você possa melhorar o seu trabalho, para você poder se valorizar, para poder você vender mais no final do dia, porque esse é obviamente o intuito de todo mundo.
e como é que isso volta para a empresa como um todo, né? Então, a gente sempre teve um olhar de que o cliente oculto não é caça às bruxas, não é uma auditoria para poder, punitiva mesmo, né? Para poder, enfim, ver como é que você está fazendo as coisas, e muito pelo contrário, tem um olhar de valorização dos profissionais, valorização da cultura e reconhecimento de fato, né? Então, por vezes, o nosso programa de cliente oculto ele está atrelado à remuneração variável, remuneração, enfim, um KPI importante da companhia, sob a ótica de valorização. Então, eu acho que, pensando nessas 3 formas de poder fazer isso, a gente bate muito na tecla de que é muito menos auditoria e muito mais uma valorização dos bons profissionais. E os maus profissionais, obviamente, eles vão acabar não se adequando dentro das informações que são geradas, e aí é natural, e não tem muito o que fazer. Eu queria só fazer um comentário em cima disso que o Zé falou. Eu usei muito cliente oculto já, né? Como agência, a gente usava muito cliente oculto para, sim, muitas vezes para mensurar, ainda mais já faz bastante tempo isso, né? Então, era de fato como um processo de auditoria em programas de relacionamento, programas de excelência com equipes de venda, tal, loja, enfim, usava muito cliente oculto meio que para fazer uma auditoria. Mas você trouxe um ponto que é de fato, acho que é o grande gancho, o grande ganho dessa, eu vou chamar de ferramenta, não gosto muito desse termo, mas de se fazer, de se usar essa estratégia, que é de pegar essas percepções de eficiência, percepções, sentimentos das pessoas, porque muitas vezes nós, empresas, desenhamos, nós agências, nós consultores, desenhamos jornadas lindas e maravilhosas dentro daquilo que a gente acha que é lindo e maravilhoso, mas que não necessariamente se encaixa ao que o cliente acha lindo e maravilhoso. E mais, a gente às vezes tem uma gama de perfis de clientes diferentes e as jornadas não atendem a todos. Então, para um é lindo e maravilhoso, para outro não. Então, como saber equilibrar? Então, pegar essas percepções porque aquilo que a gente fez, você faz uma auditoria, ela pode ter sido bem, cumpriu tudo, o checklist perfeito, funcionou tudo, lindo, maravilhoso. Mas a percepção do cliente foi, mas não foi uma experiência assim, uau, não foi, mas foi, né, não é bom. E no final aquilo impacta o resultado. Então acho que conseguir captar isso, essa inteligência, né, de conseguir trazer isso, talvez seja o grande ganho, porque você faz o cliente oculto só com a visão de auditoria, não, deu tudo certinho, funcionou tudo, perfeito, acabou. Não, gente, às vezes está tudo muito bom, não é necessariamente bom, né? Perde-se a oportunidade de tirar os ganhos disso, né? Sem dúvida nenhuma, assim, eu concordo em gênero, número e grau do que você trouxe, e é muito importante, de fato, que cada vez mais a gente que lida com o consumidor cada vez mais exigente, cada vez mais com conhecimento sobre o produto, ele está vindo comprar até muitas vezes mais do que o próprio atendente que está interagindo com ele, então você precisa, de fato, obviamente, você precisa ter uniformidade, você precisa ter o teu padrão, o teu script de atendimento que você precisa entender cada vez mais como atender o seu cliente, cada vez mais com a tecnologia você vai ter informação personalizada de cada um deles, hoje para o mundo físico, onde você tinha só no mundo online, e aí, no final das contas, a pergunta é, legal, mas como é que ele se sentiu, o que isso impactou na vida dele, o que isso vai, de fato, mudar o jogo, como é que vai fidelizar esse cliente, enfim, por aí vai. Eu queria aproveitar, então, esse gancho para falar, Bruno, a gente está falando do seu capítulo, fala de diagnóstico e de atendimento, né? E ele fala muito de eficiência, e engraçado não, é muito bom que você começa, assim, na primeira página, você traz aquela frase do Drucker, né? Nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito. Então, até olhando por essa forma como que a gente terminou, o que o Zé terminou aqui falando, né? Muitas vezes a gente faz o checklist, está tudo perfeito, mas está medindo errado, não está medindo o que deveria ser medido. Então, como que você olha para o cenário que você está envolvido e o equilíbrio das empresas, dessa medição daquilo que é interno, de fato do relacionamento com o cliente, às vezes não ir nem para um lado, nem para o outro, porque às vezes você vai muito só na experiência do cliente e aquilo não é viável, não é escalável, ou aquilo gera um custo invisível para a empresa, porque aí também não faz sentido. Por outro lado, você vai só para a eficiência operacional e do outro lado você está perdendo o cliente por conta de ser muito eficiente operacionalmente de um jeito que não deveria ser. Como equilibrar isso? Qual que é o cenário que você está envolvido? Como que você enxerga isso? Legal.
Eu ia trazer justamente isso, quando você falou, né? A gente, às vezes, como um consultor, cria uma jornada maravilhosa, né? Porque a gente acha que é bom, mas às vezes pode ser muito bom para o cliente e ruim para a empresa, muito bom para a empresa e ruim para o cliente. Como que esse desafio do equilíbrio, ele é imenso, né? Eu acho que até o trabalho aí do Zé, acho que ele é parte do diagnóstico, inclusive, né? De entender o lado do cliente, né? Então a gente fala ali que a gente fala de diagnóstico, tem uma etapa que é ouvir o cliente, seja através do cliente oculto, através de todas as estratégias de voice of customer que o cliente tem, de captura de informações, de pesquisas e assim por diante, e do outro lado, olhar o lado operacional, para que você possa cruzar esses dois lados e tentar achar esse equilíbrio. Mas é um desafio constante, né? Assim, a gente sabe, todo mundo aí está falando de IA, né? A gente aqui também fala muito de IA. Colocar IA é bom ou é ruim, né? Assim, depende. O cliente, o consumidor está pronto para aquela IA, não está pronto para aquela IA, como que é o comportamento dele baseado nisso, né? Assim, acho que o Zé está passando por esse momento também que o cliente oculto acaba não sendo só o cliente ali humano com humano, mas é o humano com IA, com humano, às vezes só IA, né? Às vezes IA no humano, e aí a gente começa, né, permear uma nova jornada de relacionamento. Mas o que eu vejo, assim, com relação a isso ainda muita empresa olhando mais para o lado da eficiência, e eu acho que é um pouco cultural de achar que atendimento ao cliente ainda é custo, né? Não é aquilo onde realmente você tem uma oportunidade de entender consumidor, talvez uma oportunidade, inclusive, de vender, e acaba levando muito para o lado do processo, muito para o lado de colocar a IA só para bloquear o cliente, faz aquelas URAs super complexas para o cliente nunca chegar numa pessoa, né, não resolver o problema. Isso ainda é um pouco tendência na minha visão, né? Assim, eu acho que houve uma fase no mercado que CX virou meio que abraçar a árvore, né? Então, assim, nossa, lindo, era maravilhoso, cria programa de CX, nossa, tem que criar os embaixadores, não estou falando que não tem, mas não é só isso. Aí a gente agora foi para o outro extremo, né? Veio o mercado, começou a bater em eficiência, e aí as empresas vão para o outro. Eu acho que o nosso desafio eterno é achar esse equilíbrio, tá? Então, eu acho que qualquer iniciativa que for feita, é o que eu oriento os nossos clientes aqui, o nosso time, primeiro, olhar os dois lados, né? Como falei, olhar o lado operacional, mas olhar também, ouvir o cliente ali do outro lado, e principalmente se basear em resultado. Qual é o objetivo que a gente vai ter com aquela iniciativa? Né? O objetivo aqui é aumentar o CSAT, ou é manter o CSAT e aumentar uma eficiência de produtividade? Acho que está baseado em indicador, que eu acho que isso vai ajudar bastante a ter esse equilíbrio. E eu acho que só contribuindo um pouquinho dentro dessa história de IA, eu acho que é uma discussão interessante, né? Porque, enfim, há décadas atrás, as empresas começaram a entender onde elas poderiam cortar custos, e daí entrar a era dos bots, como é que eu consigo colocar tecnologia no meio do processo, sem perguntar se para o cliente era bom isso ou não, né? E aí a gente já sabe o que aconteceu, e aí entende-se que a gente viveria essa segunda fase, né, com relação à IA, tira o humano do meio e também coloca eficiência, corta custos, sem perguntar para o cliente. Essa era a minha visão até há pouco tempo atrás, mas ela está mudando porque eu acho que tem um ponto importante aqui. Dentro do que eu tenho visto de ferramentas já disponíveis hoje no mercado com relação à IA e IA aplicada dentro das conversas e da forma e etc. Tal, ela está avançando de uma forma tão rápida e tão humana no final do dia, e aí, entre aspas, humana, né? Mas ela, assim, ela parece humana, já tem voz, já tem uma série de aspectos tão interessantes, e com essa nova geração chegando, que talvez a gente consiga chegar num meio termo que seja bom para ambos os lados. Eu consigo ter um olhar de eficiência muito importante para as empresas e ainda assim atendendo a expectativa do cliente, o que não aconteceu na primeira fase dessa transformação. Mas esse passado aí que você comentou, Zé, assim, eu já ouvi de empresa falando assim, eu preciso implantar um bot porque está no meu OKR, né? Não porque precisa. Falei, mas qual o resultado você espera? Eu só tenho que implantar o bot porque é uma atividade que está na minha meta. Esse é o problema, né? Assim, eu vou fazer porque todo mundo tem, mas não sei para que resultado, com qual objetivo, Você né? não Por isso que eu contar falei para o muito.
Você não contar exato, para o por isso que... mercado que eu estou Exato, trabalhando Thiago. com, né, um bot ou Exato, alguma coisa exato, assim. exato. E eu concordo plenamente, tá? Eu acho que a IA, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje, a gente trabalha muito com isso aqui, é o quão maduro o mercado tá para absorver a IA. Porque está evoluindo tão rápido as tecnologias com inteligência artificial, que quanto as pessoas que estão lá no dia a dia tomando decisões dentro das empresas estão preparadas, entenderam o conceito, entenderam a aplicabilidade, entenderam o resultado da IA para poder ter maturidade para fazer a adoção dela. E ainda continuam as falhas de adoção. Eu compro, mas eu uso mal, né? Ou a ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta e não é uma ferramenta, é uma estratégia. A IA não faz tudo sozinha. Então, isso tem, eu acho que ainda, a gente vai passar por um momento ainda de chacoalhar um pouco mais o mercado quando a gente fala de IA, sabe? Essa da outra série, né? A gente está fazendo a série do livro, a série da IA, a gente já pode pensar em abrir aqui, porque é um capítulo, uma série à parte, né? Não só um episódio, realmente acho que tem muitas dúvidas. Inclusive a gente já trouxe essa discussão em outros episódios da série. Inclusive, só um paralelo antes de você falar, Thiago, sobre isso, né? Tem um dado que eu trouxe no outro episódio aqui, do Gartner falando que até 2027, não sei se vocês viram isso, né, a expectativa é que 40% dos projetos com IA nas empresas falhem. Né, muitas vezes é porque isso. Antes era o bot, entrou no OKR, agora é a IA, entrou no OKR, o agente. Tem que pôr um agente, tem que pôr um agente. A empresa não está preparada nem em termos de infraestrutura de dados. Né? E os dados não estão bons e aí não estão preparados. Todo o resto que vai dar suporte para a IA de informação não está preparado. Aí a ferramenta ou a estratégia que poderia ser muito boa afunda porque a empresa não estava preparada, além da maturidade estratégica de uso, não estava preparada com maturidade de infraestrutura de dados para aquilo que quer fazer. Né? Sistêmica, tem sistemas legados. Sistemas legados, bagunçado, e aí pronto. Você acha que a IA ali vai tampar isso? Não vai tampar isso, vai só refletir isso, vai dar mais luz a esse problema. Vai ser pior ainda, né? Exato. Vou fazer uma pergunta para os dois. Então, assim, porque vocês, né, abordam KPIs, o Bruno traz alguns KPIs no capítulo dele, acho que o Zé também vai comentar sobre métricas isoladas não mostrarem uma realidade verdadeira, né? É importante fazer uma leitura complexa de tudo que está acontecendo. Acho que a minha dúvida vai mais nesse sentido. Onde que o indicador falha em mostrar o atendimento? Aonde a empresa pode ser enganada quando ela pega um indicador e fala, que ótimo, está perfeito esse indicador, está muito bom, mas na hora que você cruza com outros ou através de uma análise de um cliente oculto, igual o Zé trouxe, né, fazendo uma leitura mais profunda do que você encontrou no cliente oculto, aonde esse indicador pode estar enganando a empresa, no ponto de vista de vocês? Eu tenho mais um livro para poder escrever só sobre esse tema, então eu vou deixar o Bruno falar antes para poder tentar ser mais sucinto no final. Boa. Tiago, assim, isso daí é comum, né? Eu acho que as pessoas ainda usam muita métrica de vaidade ali, né, dentro da operação. Vou dar um exemplo aqui, acho que para elucidar o que você falou, acho que, por exemplo, eu olho lá e falo, nossa, meu First Contact Resolution, né, resolução em primeiro contato, tá altíssimo, maravilhoso para mim, né? Aí você vai, só que você não olha se teve recontato, se o cliente não migrou de canal. Um grande desafio das operações é olhar esse cliente 360 nos canais. Então eu não sei, você pode perguntar para várias pessoas do mercado, assim, se ele sabe se esse cliente, pelo mesmo assunto, ele foi no chat, daqui a pouco ele ligou e daqui a pouco ele foi lá no Reclame Aqui porque ninguém resolveu o problema dele. Essa visão 360 ainda é um desafio muito grande nas empresas e talvez por parte do que o Márcio falou, que é os dados. A organização desses dados, né, a visão única de cliente, né, o conceito de unificar IDs diferentes, né, porque o cliente no WhatsApp ele tem um ID, no telefone ele tem outro, no e-mail é o e-mail, então tem o CPF no físico, então como que eu conecto isso para ter uma visão única de cliente? Então,
eu acho que existe um grande desafio aí. Então, assim, no final as pessoas acabam vendo muito métricas operacionais, não sabem qual é a relação dessa métrica, por exemplo, com a experiência do cliente, um NPS, ou com o CSAT em si, porque tem uma relação de operação e satisfação, e acabam tomando decisões erradas, né? Então, eu acho que ainda tem uma dificuldade muito grande de integrar esses indicadores. Eu acho que eu vou para um olhar um pouquinho mais técnico para poder tentar separar um pouquinho, e vou falar sobre cliente oculto, enfim, que é o tema da nossa conversa hoje, na medida, e aí eu respondo a tua pergunta no final, porque ela é bastante clara. Quando a gente coloca o cliente oculto e outras métricas, que são até mais conhecidas, enfim, não é toda empresa que tem cliente oculto, é toda empresa que tem NPS, por exemplo. Ou existe um FOMO por ter NPS, independente se as pessoas sabem como usar, o que é e como funciona, e etc. Tal, e, enfim, a gente já entra também no tema do NPS. Mas se a gente colocar em duas esteiras específicas, de um lado, a gente tem métricas que são métricas de contato do cliente, de experiência do cliente, que falam com o cliente. Né? Então, você tem o NPS, você tem o CSAT, você tem o social listening, você tem várias outras formas que você tem contato com o cliente com um certo viés, com volume e com pouca profundidade no final das contas, mas que são importantes, são métricas que, se bem trabalhadas, trazem informações importantes para as empresas. No outro lado, a gente tem o cliente oculto, que não está aqui, por quê? Porque aqui eu tenho uma métrica que eu vivencio a jornada, né? Eu calço os calçados do cliente e vou vivenciar isso na prática. Então, é uma jornada intencional, é uma jornada qualitativa, então eu não tenho volume, e ela é muito profunda, ela não é rasa, ela é muito profunda e ela gera uma série de insights muito importantes de como de fato as empresas elas estão operando. Então, na medida que eu trabalho bem a metodologia de cliente oculto e eu consigo utilizar os insights que são gerados a partir dessa metodologia, eu deveria aumentar os meus números nessa outra esteira, justamente as que eu que eu tenho contato com o cliente. Por quê? Porque na medida que eu melhoro o meu processo, que eu valorizo as pessoas, que eu entendo exatamente quais são os meus gargalos e onde eu estou indo bem e eu trabalho isso deveria ter um efeito complementar e fazer com que as outras métricas fiquem cada vez maiores. E aí, por que as empresas não sabem, muitas vezes, utilizar isso? Porque a grande verdade, e de novo, né, eu falo com propriedade porque a gente participa de muitos fóruns com empresas grandes de NPS, e a grande verdade é que pouquíssimas empresas sabem utilizar bem os dados em prol da companhia mesmo, simplesmente porque falta conhecimento, falta gestão, falta interesse corporativo de fato para poder ter o incentivo e fazer com que essas métricas de fato sejam respeitadas, e não só para poder colocar no discurso do presidente ou eu colocar no bônus do executivo, porque o grande protagonismo, a grande coisa boa que o NPS acabou fazendo foi justamente ser uma métrica conseguiu ser popularizada, conseguiu a padaria da esquina e até uma grande corporação tem um NPS, então ela é comparativa e ela entrou no discurso do executivo, do C-level da companhia. Então eu sei o meu NPS e está no discurso do cara. Por mais que ele não faça nada com isso ou não sabe exatamente qual que é o reflexo dessa métrica para a companhia como um todo, ele sabe o número, por quê? Porque é uma métrica que ele acaba divulgando, enfim, para os boards e por aí vai. Então, é uma ineficiência dos executivos, de fato, para poder trabalharem as métricas, e muitos deles acabam utilizando só uma ou outra e tem uma visão míope do todo, que é um pouquinho do que o Bruno falou. Você precisa ter, se você for, de fato, utilizar as métricas, investir nisso, você tem que, de fato, ter todas as visões, você tem que ter o NPS, tem que ter o CSAT, você tem que ter um pessoal escutando o que o cliente está falando, além das novas que vão surgir, você tem que ter o cliente oculto, e daí, no final das contas, você precisa agrupar tudo isso e daí ter uma leitura importante, de fato, dos dados e agir em cima deles, senão vira métrica da vaidade, vira métrica para executivo ficar falando.
E o NPS é um buzzword também, né? Que as pessoas aderiram ao NPS, mas nem não entendem, né? Não entendem o conceito. Tá na cartelinha do bingo, né? Opa, NPS. E se a gente parar para pensar friamente, eu converso com algumas empresas hoje que o ciclo para o NPS ser analisado é de 60 dias. Então você sempre está 60 dias atrasado, né? Porque já aconteceu, o problema já foi embora, o cliente já foi embora, né? Então, assim, é uma métrica que, em parte, ela acaba sendo uma métrica de retrovisor, não que você não tem que olhar para ela, mas é o que o Zé falou, como você cruza com o restante das informações para ter maior agilidade, para ter maior clareza do NPS, tudo isso, né? E, aliás, sobre NPS aqui, você que está assistindo, depois a gente vai colocar um NPS aqui do episódio, a gente vai ficar muito feliz se você der 9 ou 10 e uma balinha também, tá bom? E é isso que acontece. É isso que acontece. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu não sei se está gravado. Eu acredito que o NPS, que já vem perdendo muita relevância, daqui a alguns anos vai ser quase que insignificante dentro das empresas. Essa é um pouco do que eu acredito, e vão ter outra forma de poder medir. Não é que a gente não vai medir a experiência do cliente, mas a forma com a qual o NPS nasceu e como ele é usado hoje, e a pouca relevância na grande maioria das empresas, vai fazer com que alguém em algum momento vai acordar e falar assim, isso aqui não está fazendo sentido, a gente vai ter que entender um pouquinho melhor sobre isso. Polêmico, mas falei. Estou contigo. Eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para você, Zé. Você fala que a experiência do cliente aqui, você fala que a experiência do cliente é uma somatória de micro experiências, né? Como fazer as empresas entenderem essa questão? O que significa, então, esse somatório de micro experiências? E aí, como que o impacto de uma micro experiência ruim pode impactar no macro? Vamos lá. Primeiro existe, eu acho que tem um conceito importante para poder trazer aqui, é que hoje, vou trazer um pouquinho lá atrás, né? As pessoas, elas ligavam uma televisão há muitos anos atrás, colocavam num único canal e 95% do país, aqui estamos falando em Brasil, olhava a mesma empresa, as mesmas propagandas, e elas eram fiéis às marcas, né? Então, porque elas eram influenciadas, então você falava no café da manhã, você falava com a tua família, etc. Então você tinha um Ford, você tinha um Volkswagen, então você era fiel à marca. E aí hoje o cliente ele não é mais fiel à marca, ele é fiel às experiências às quais as marcas proporcionam. Então isso é muito importante, essa mudança é muito importante, porque cada vez mais o cliente não é fiel, né? Enfim, tem alguns dados super relevantes que mostram que o cliente é cada vez mais infiel, mas ele é fiel a uma experiência positiva que ele tem. E tem um outro dado interessante, depois eu posso passar aqui algumas informações de fontes, que existe dentro de uma jornada do cliente, existe um momento dentro da jornada, que é o momento, o pico dessa jornada, que ele vai lembrar, que seja positivo ou negativo, e o final dessa jornada. Então as empresas elas precisam entender e elas precisam fazer com que nesses momentos específicos eles consigam trazer, principalmente na parte final, porque como no meio ele não sabe exatamente o que o cliente, qual é o pico positivo ou negativo, mas principalmente na parte final, como é que você encerra esse ciclo do atendimento, como é que você, por isso que o cliente leva o cliente até a porta numa loja de varejo, numa loja de moda para poder entregar a sacola, enfim, então tem estudos que falam que essas são memórias que marcam efetivamente a jornada e a experiência do cliente. E essas micro, como você falou, esses micro atendimentos, essas micro experiências que acabam computando o todo, são uma somatória de fato que você vai trazendo isso na tua memória, na tua experiência, e ao final você consegue entender de fato por algum motivo específico se você teve uma boa experiência ou uma má experiência. Por isso que é muito importante você ter a neurociência, você tem uma série de dados científicos que é muito importante estudar para poder efetivamente treinar os seus colaboradores, para poder trazer esse melhor atendimento e fazer com que você consiga trazer isso no final do dia. Queria colocar só um comentário. Você falou uma frase no começo que me chamou a atenção, né? Se o cliente é fiel à marca ou ele é fiel
as experiências que isso está se mudando. E eu venho refletindo um pouco sobre o impacto, e aí voltando um pouquinho sobre IA, né, o impacto que a IA está trazendo nessa questão da experiência, né, porque a gente tem usado, o OpenAI soltou aí um estudo feito com a base de usuários dela, 70% dos usos é para uso pessoal, das interações feitas com os usuários do OpenAI é uso pessoal, 30% para uso que foi classificado como uso profissional, rede e-mail, traduzir coisa, esse tipo de coisa. Desses 70%, acho que 35% são de interações onde eles estão pedindo sugestão, recomendação para IA. A gente usa isso, né? A gente já está meio que popularizando, vamos dizer assim, esse comportamento de usar a IA como seu recomendador, Google, ali o Google já traz, né, a recomendação ali, e você está... O mercado está educando o cliente, as pessoas, vamos chamar assim, a usar a IA para pedir recomendação. Eu estava num fórum o ano passado, num painel discutindo com publicitários, eu sou publicitário também, né? A questão do uso de IA para propaganda e tudo mais. E aí eu fiz uma brincadeira, pessoas falando, eu falei assim, gente, a gente está olhando para outro prisma, né? Estou olhando do prisma fornecedor, empresa usando a IA, mas vamos olhar do ponto de vista do cliente, como que isso impacta a comunicação. E aí eu entrei no chat GPT e fiz a perguntinha, que bombom você me recomenda? Ele me recomendou. Eu fiz um texto enorme, com um monte de marca, uso e tal, e no final fala, se fosse para me presentear, para me dar o mimo, eu compraria o bombom marca tal. A gente está transferindo para a experiência e está acreditando nela, então como que essa experiência que fideliza vai ser impactada quando a gente começa a acreditar na experiência que a IA teve, porque ela está me recomendando, né? Ela está virando um influencer aqui, recomendando, baseado em que experiência, né? Eu vou ser fiel a quê? Então assim, a gente está caminhando uma perspectiva de olhando para frente aí, que vai mudar muita coisa nisso tudo, né? Sabe o que eu acho, Márcio? Assim, só rapidinho, o que eu acho é que a gente vai por esse caminho de fato. Eu acho que o primeiro caminho vai ser de fato esse. Você vai ter a IA recomendando uma série de aspectos sob uma ótica comercial. Então, quem coloca mais... a história do SEO que você tinha no Google agora vai ser transferida para LLM, enfim, dentro das ferramentas de IA. Então, esse é o primeiro caminho, mas depois, o que imagino eu, assim, eu não sou especialista, enfim, posso estar falando bobagem aqui, mas o que eu imagino que vai acontecer é que daí você vai ter uma curadoria por trás, depois de você ter passado por essa primeira fase comercial, depois você vai ter uma curadoria por trás, e daí sim, eu acho que vai ficar mais fácil para que você consiga ter, de fato, as melhores tendências para você, né? O que é melhor para você, de fato. Mas eu acho que vai ser o caminho. Vai lá na IA que vocês gostam de usar e pergunta lá. Só isso, a pergunta foi, que bombom? Põe qualquer outra coisa, vê o que vem, vai ser muito interessante. Bruno, você queria comentar? Não, eu acho que faz todo sentido até o que o Marcos falou com relação a isso, né? Hoje tem o conceito de GEO, né? Então, Generative Engine Optimization, né? Porque eu tenho casos que teve empresas que caiu 70% a geração de leads para essa empresa, por causa das LLMs, porque agora eu não preciso mais entrar numa página, fazer o formuláriozinho, né, preencher o formuláriozinho, receber um contato. Eu vou lá, faço um comparativo e tomo uma decisão. Né? Hoje é o que o mercado tem chamado de dark funnel, né? O funil escuro, né? Negro, que é ali na questão desconhecido, que cara, a pesquisa, a influência do ChatGPT e assim por diante. E aí eu concordo na questão do impacto disso na experiência geral, né? Quando a gente fala de jornada, a gente não está falando só de atendimento, quando fala de jornada, isso impacta. E no atendimento, como isso impacta? Eu não tiro uma dúvida mais uma página de FAQ. Né? Eu tinha, na verdade, no ChatGPT essa dúvida. Só que esse ChatGPT se alimenta de algum lugar. Como que tá essa estratégia de conteúdo, né? Exato. E aí, por isso que eu falei que eu não vejo hoje ainda as empresas maduras para essa adoção. Porque muitas delas, eu ouço assim, ninguém vai na FAQ. Sim, ninguém vai no seu site. Não quer dizer que ninguém lê aquele conteúdo, porque aquele conteúdo ele é distribuído por vários lugares. Isso é estratégia.
né? Isso é estratégia. Por isso que eu falo, eu bato muito na tecla de que as pessoas precisam fazer menos as coisas por buzzword, menos as coisas pontuais e fazer as coisas mais por estratégia, né, dentro das operações. Bruno, você me deixar aproveitar esse gancho, porque acho que depois do diagnóstico geral que a gente faz de um atendimento ao cliente, né, usando todas as ferramentas, todos os KPIs que a gente tem, o que acaba saindo é ou uma lista de oportunidades, ou uma lista de problemas que a gente tem que resolver, né? Como priorizar, como usar essa lista, esse diagnóstico que foi feito para priorizar o projeto mais importante para a empresa, no teu ponto de vista, que não seja aquela coisa, nem que eu vou demorar 2 anos para implementar, ou que nunca vai sair do papel, nem que seja aquela coisa cosmética, vamos instalar aqui o chatbot, né, igual a gente falou. Por quê? Porque sim, né? Como usar esse diagnóstico que foi feito para priorizar projetos, considerando o diagnóstico que foi feito aí, sendo repetitivo, mas... Não, tá claro. Acho que a primeira coisa é entender qual é o objetivo da companhia, né? Para onde ela está indo, qual que é o negócio dela está se desenvolvendo. Então, eu vou ter um monte de demanda sobre tudo. Mas talvez tenha uma iniciativa lá de vendas que vai aumentar o volume em um produto específico, que se eu fizer algum item, eu vou me preparar para essa escala de volume, por exemplo. Então, isso é parte de entender a estratégia da empresa. Para onde a empresa está indo, né? Qual que vai ser o foco dela esse ano? Qual vai ser o foco de crescimento dela desse ano? Isso já vai ajudar a priorizar muita coisa, né? E o segundo, eu gosto do que você falou, assim, eu acho que olhar muito para aquilo que tem o menor esforço e o maior retorno. Fazer um quadrantezinho, né? Fazer essa análise mesmo de esforço e resultado, retorno, para que possa se decidir aonde investir. Você não vai conseguir fazer tudo, né? Isso não tem jeito. A gente sabe que, infelizmente, ou felizmente, né, existe ainda não um investimento tão alto, né, nas áreas, então precisa estar muito vinculado ao retorno. Então, acho que essa clareza é o que mais vai ajudar na priorização. De novo, não é fazer porque, eu estou com um problema aqui e eu vou gastar R$1 milhão e eu posso contratar 2 pessoas que ficam aqui e resolvem. Então, assim, fazer essa conta, né, de retorno, de investimento, né, de alternativas, mas eu acho que o principal ali é ter esse mindset de alinhar com o negócio e entender esforço e retorno, sabe? Perfeito. Gente, o episódio já está indo para o final, estamos acabando já. Então eu queria deixar aqui a última pergunta para os dois responderem, né? O nome do livro é Excelência no Atendimento ao Cliente, os bastidores da operação. Na visão de vocês, de cada um, o que as empresas ainda não entenderam sobre esses bastidores do atendimento ao cliente? Zé, o que é que eu falo? Pode falar, assim, pode falar. Eu sou mais polêmico. Manda bala. Ele quer Pode deixar ser polêmico aqui, não pro tem final, problema. entendeu? Ele quer deixar... Não, mas eu também acho que tem um pouco mais nesse perfil. Eu acho que acho que as operações, bastidores, né? As operações não entenderam que é menos emoção e mais razão, sabe? Assim, que eu acho que tem que olhar mais para o dado, tem que interpretar o cliente, tem que se basear em resultado e não no calor ali do momento, sem entender o processo, sem entender o negócio. Precisa conectar mais o atendimento à estratégia de negócio das empresas, sabe? Então, eu deixaria aqui essa provocação no final, que é a área de atendimento, as pessoas da área de atendimento se conectarem mais à estratégia do negócio, ao que o mercado está evoluindo, como eu falei de IA, né, da adoção de IA, e tomarem mais decisões baseadas em dados e não em emoção. Acho que eu vou ser muito simplista, tem muito dinheiro na mesa, muito dinheiro Exato. na mesa. Então, todos esses capítulos que foram escritos por especialistas, que são muito nichados, que são muito específicos dentro do que fazem, que tem uma empresa só para poder fazer isso, e que, por vezes, ainda tem um processo de convencimento, ou você consegue
entender dentro da cadeia ou dentro dos times que vão contratar e que vão usufruir dos benefícios que faz sentido, mas a hora que você escala isso, eventualmente para um tomador de decisão, eu não vou investir nisso agora, ou vou priorizar algum outro tipo de investimento, é uma questão simplesmente financeira. Como ela por vezes não é óbvia, não é que eu estou fazendo algum tipo de corte que eu vou ter uma visão clara de qual que é a minha economia, ou qual que é o investimento que eu estou fazendo aqui de marketing que eu consigo traquear e que vai me trazer novos clientes. Por vezes, o atendimento é uma receita ou que você acaba não capturando ou você deixa de ter simplesmente por ter e gerar uma má experiência para o cliente, que é a pessoa mais importante de qualquer empresa no final do dia. Então, é uma questão financeira, simplesmente de dinheiro na mesa. Mas aí eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer essa apresentação para o executivo aprovar, tá? Eu acho que só complementando ali, eu acho que ainda não sabem preparar isso porque não tem dados, não tem os indicadores corretos, não está conectado com o negócio. Mas eu não acho que é nem isso. Acho que muitos dos assuntos aqui é pauta de C-level, não é pauta de middle management. É isso, é pauta. Cliente é pauta de C-level e ferramentas ou, enfim, a forma que você precisa melhorar a experiência do cliente é C-level, não é? Você não precisa chegar para aprovação, você precisa participar da discussão, você precisa entender o caminho e não simplesmente aprovar ou não aprovar. Perfeito. Acho que o C-Level precisa compreender isso também, né? Que é papel dele querer dar espaço em agenda e atenção para esse priorizar tipo de o cliente, né? De priorizar. Maravilha. Bom, eu já quero deixar aqui então meu agradecimento a vocês dois pelo tempo que vocês dedicaram aqui, por ter contribuído, por terem escrito os capítulos, terem também ajudado aqui a disseminar um pouco mais de conhecimento através do livro, né? E já deixo o convite aí para todo mundo que acompanhou a gente até aqui para ir lá comprar o livro. A gente vai deixar aí nos descritivos os contatos de todos aqui e o link para o livro também. Obrigado, Zé. Obrigado, Bruno. Obrigado, Márcio. Obrigado, Bruno, foi um prazer. Gente, muito obrigado, foi um prazer, mais uma aula, 2 aulas numa só hoje, né? Leiam o livro, como o Márcio já comentou, acho que tem muito mais coisa no capítulo do Bruno, muito mais coisa no capítulo do Zé. O Bruno fala de design de processo de cliente, o Zé vai falar sobre colaborador, né? Como um colaborador reage ali num cliente oculto. Tem muita coisa lá que a gente não abordou aqui, e assistam também os demais capítulos, demais episódios que a gente gravou dentro da série sobre o livro. Siga a gente, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vale a pena e que vai gostar, deixa teus comentários e a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais.